capítulo 4. Paz, Marina, Deus abençoe minha irmã. Deus abençoe a todos e todas que entraram. A irmã Selma, me parece também que está aqui conosco, a irmã Ana. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ler Colossenses capítulo 4, versículo 3, diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Glórias a Deus. Que o Espírito de Deus fale conosco nessa breve reflexão, para logo após estarmos orando, apresentando nossos pedidos de oração ao Senhor. Lembrando que Paulo, aos irmãos da cidade de Colossos, aos fiéis e aos santos da cidade de Colossos, ele faz alguns pedidos, e quando chegamos agora no capítulo 4, nós encontramos aqui os últimos pedidos que Paulo fez a esses irmãos através dessa epístola. Do versículo 2 ao 6 de Colossenses capítulo 4, nós encontramos no mínimo os 6 últimos pedidos que Paulo fez a estes irmãos, a esta igreja. O primeiro pedido desses últimos que fez foi perseverar na oração. O segundo pedido, que eles vigiassem com ações de graças. E agora, no seu terceiro pedido, ele faz um pedido pessoal. Ele faz um pedido para ele. E ele diz assim: suplicai ao mesmo tempo. E veja, não somente por ele, mas por aqueles que também estavam com ele na jornada, na caminhada. E nesse exato momento, o lugar da caminhada é o cárcere. Paulo está preso e há mais algumas pessoas que estão presas, que estão dando assistência, que abriram mão da sua própria vida para cuidar do apóstolo que estava preso. E ele faz então agora um pedido para ele e um pedido para essas pessoas que estão com ele nesse momento. E ele pede: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Veja, a súplica, os pedidos, a porta que uma pessoa que entregou integralmente a sua vida a Deus, é um pedido um pouco diferente do que é normal de se pedir. Alguém que entrega integralmente a sua vida aos serviço do Senhor, ele pede diferente. Ele é alguém que suas orações são diferentes. Ele pede para que o povo da igreja estivesse orando por ele e por ele, seus colegas, para que uma porta se abra. Mas essa porta é uma porta um pouco diferente da porta que a gente costuma pedir. É uma porta que Deus abra a porta da palavra. Para Paulo, na visão paulina, há algumas coisas que nós aprendemos nesse versículo acerca da oração e acerca de quem pode ajudar, né? A primeira coisa que eu aprendo aqui acerca dele fazer essa súplica é que ele acreditava muito na oração comunitária. O apóstolo, ele acreditava muito na oração da igreja. Quando a igreja ora, de fato, para Paulo, para o apóstolo, quando a igreja ora, algo acontece. Quando a igreja se reúne para orar, algo extraordinário acontece. Também aprendemos aqui que nesse pedido de Paulo, que quem abre porta é Deus. E ele está ensinando isso, incentivando a igreja que ore para pedir que Deus abra a porta da palavra. E o que ele quer é que Deus abra a porta da palavra. Como eu havia dito,
quem entrega a sua vida integralmente a Deus tem uns pedidos meio diferentes mesmo. E o que pede é que Deus abra a porta à palavra, porque o seu emprego é fazer a vontade de Deus. Jesus disse certa vez em João capítulo 4 que a sua comida era fazer a vontade de Deus. Então, as coisas que saciam, que trazem um sentimento de completude, de plenitude, são coisas diferentes de fato. Quem entrega a sua vida a Jesus vê a vida de maneira diferente. O que lhe importa são coisas diferenciadas. A comida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Aqui agora, a porta que Paulo quer que abra é a porta da palavra. Para que ele... E olha que coisa tremenda, outra coisa que nós aprendemos. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. O seu pedido à igreja, que a igreja orasse por ele, para que a porta da palavra abrisse, para que ele pudesse partilhar esse mistério, essa palavra, como ele devia de fazer e não como ele achava que era para fazer, como ele queria fazer, mas como se deve fazer. E isso aqui marca uma grande diferença na nossa caminhada. Às vezes a gente quer fazer as coisas que a gente pensa a nosso jeito, mas há um jeito que deve ser feito. E é dessa maneira que ele quer fazer. Ele quer fazer como se deve fazer e não como ele quer fazer. Porque como se deve fazer, se tem resultados maiores. Se frutifica muito mais do que fazermos da maneira que queremos fazer. Então há algumas coisas aqui extraordinárias, e a última delas que eu quero compartilhar, baseado aqui nesse versículo, para contigo, meu irmão e minha irmã que está aqui comigo, é essa questão, essa humildade desse homem de Deus, de poder pedir oração, pedir ajuda. Ele pede ajuda para que a igreja ore. Nessa epístola é isso que ele está fazendo. Ele está algemado e ele disse isso, pelo que também estou algemado. Ele pede ajuda. E um grande homem de Deus, como eu já disse em outros momentos, um ganhador de alma, um implantador de igrejas, um missionário poderoso na mão do Senhor, e que mesmo assim, num ato de humildade, pede ajuda, pede para que a igreja esteja orando pela vida dele, porque ele acredita na oração comunitária da igreja, que essa oração é poderosa. Quando Pedro recebeu dessa oração em Atos capítulo 5, quando Pedro também estava passando pela mesma coisa que Paulo, estava aprisionado, estava na cadeia, no cárcere. A Bíblia diz no versículo 5 de Atos 12, que havia incessante oração pela igreja, pela vida de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro foi liberto daquela situação. Aleluias! E você? Precisa de oração? E você? Precisa que a igreja do Senhor ore por sua vida? Eu quero dizer para você, e eu quero te fazer esse pedido nessa noite, que você ore pela minha vida. Deixe que deixe a crítica à minha pessoa, ao meu ministério, para aqueles que não conhecem Jesus, para aqueles que não entendem Jesus. E ore pela minha vida. Eu preciso de oração. Eu preciso que você ore por mim. A tua oração é muito importante pela minha vida. Como também eu quero te incentivar a pedir oração pela sua vida. A pedir oração pela sua caminhada. E uma oração, seja ela, talvez a porta que você precisa que seja aberta não seja a mesma que eu preciso. Mas peça ajuda, independente de qual seja a porta que você precisa que se abra. Peça ajuda, peça oração, porque há um forte poder na oração dos justos. Se na oração de um justo
Veja isso, Tiago. No livro de Tiago, capítulo 5, diz assim. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Versículo 15 em diante. Diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aqui não está no plural, aqui está no singular. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se quando uma pessoa... Quem é o justo? Nós sabemos que o justo é aquele que foi justificado por Cristo. É aquele que Cristo derramou seu sangue pela vida dessa pessoa e essa pessoa reagiu crendo em Cristo Jesus. E a partir disso, que agora Cristo é seu Senhor e Salvador, esta pessoa se torna justa, justificada. Se pela súplica de um justo, a Bíblia diz que muito pode a súplica de um justo, muito pode, muito. Quando um justo ora, muitas coisas podem acontecer. Você imagina quando muitos justos, ou seja, quando muitas pessoas que creem em Cristo começam a orar, muitas coisas podem acontecer, porque muito pode a súplica de um justo. Agora imagina quando é uma igreja orando. E é isso que nós aprendemos aqui, nessa palavra, suplicai também por nós. É isso que Paulo está pedindo, fazendo seus últimos pedidos aos Colossenses. E essas coisas a gente aprende nesses dois versículos, no versículo 3 e 4. Então, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Eu quero orar pela sua vida, porque eu também sou alguém que creio em Cristo Jesus. E eu também sou alguém que fui justificado por Ele. Ele é meu Senhor e Salvador, e eu quero orar pela tua vida. E muito pode essa súplica. Muitas coisas podem acontecer se você crer, se você apresentar aqui seus pedidos de oração. Agora imagina quando todos nós estivermos orando.